Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Nas Ondas da Sociologia. O nosso tema será sobre socialização. Já falamos em podcasts anteriores sobre o conhecimento do senso comum. Esse conhecimento, ele nasce através da socialização. Podemos definir socialização como um processo pelo qual o indivíduo internaliza o coletivo, ou seja, através da socialização é que as ideias e valores estabelecidos pelo coletivo passam a constituir o indivíduo e pela apreensão destas é que se adapta ao grupo que faz parte, ou à sociedade que faz parte. Assim, uma criança que nasceu no Brasil irá internalizar a cultura brasileira. A criança que nasceu na China irá internalizar a cultura chinesa. A socialização é um processo dinâmico. Entende-se como processo dinâmico algo que se constrói a vida inteira, desde quando se nasce até quando se falece. A socialização com o processo dinâmico constrói a personalidade das pessoas que vivem naquela sociedade. E as pessoas, por sua vez, também constroem a personalidade da sociedade onde vive. Assim, a socialização, além de moldar o indivíduo e suas personalidades, também faz com que esse indivíduo molde a sociedade onde vive. O processo de socialização humana é um processo complexo. O ser humano é um ser social, isto é, incapaz de viver isoladamente, longe de outro ser humano. E além disso, precisa conviver com o maior número possível de outros humanos para formar a sua própria personalidade e visão do mundo. Tal busca pela construção de sua própria personalidade e visão do mundo é justamente o processo de socialização. Podemos dividir o processo de socialização em duas fases. A fase primária é a socialização humana que ocorre na infância, onde a criança, por não ter o mínimo de experiência de vida, não tem a mínima condições de avaliar se tudo que lhe ensinam é verdadeiro ou não. É induzida a acreditar em tudo e em todos à sua volta, sem fazer qualquer tipo de questionamento. É a chamada aprendizagem incondicional ou aprendizagem por imitação. Assim, podemos definir a socialização primária é a primeira socialização que o indivíduo experimenta na infância e em virtude da qual torna-se membro da sociedade. Portanto, existe apenas uma socialização primária, que é dada pela família. Podemos dizer que existem muitas configurações de famílias. Hoje nós temos crianças criadas por mãe e pai, somente pelo pai, somente pela mãe, por pai, mãe. Nós temos crianças criadas por avós, crianças criadas por tios e crianças criadas por instituição. Então não podemos dizer que família é somente pai e mãe, porque entendemos que há muitas configurações de família. É na socialização primária que a criança aprende o conhecimento do senso comum que irá ajudá-la no dia a dia, que a criança vai aprender como se comportar e viver com segurança. Ela vai aprender que o vidro quebra e corta, o que é quente, o que é frio. Não se pode pôr a mão na tomada que vai levar choque. Vai aprender a escovar os dentes, a amarrar o sapato, a fazer cocô, a compartilhar brinquedo com os amiguinhos e assim todo o aprendizagem que a criança precisa ter para integrar a vida em sociedade.
O segundo tipo de socialização é a socialização secundária. É aquela que será obtida por outros membros fora da família, como amigos, namorados, namoradas, o local onde trabalha, a academia que frequenta, a escola, a igreja e outros lugares que o indivíduo irá frequentar. É na socialização secundária que o indivíduo irá tentar avaliar tudo que lhe foi ensinado e imposto como certo e errado, bom ou ruim, justo e injusto, ético e não ético, moral e imoral. Existe ou não existe. É a fase do porquê, como, quando, onde. Não é à toa que os adolescentes normalmente é tão rebelde. Isto é consequência dos conflitos decorrentes do fato dele continuamente ser obrigado a reconhecer que nem tudo que lhe imporão como verdade realmente o são. A maneira como lhe ensinaram de como é a vida e como ele tem que viver não tem coerência com a realidade que está à sua volta. O processo de socialização secundária nem sempre é realizado de forma contínua e tranquila em relação ao processo de socialização primária. Em outras palavras, muitas vezes aquilo que aprendemos mais tarde, na socialização secundária, quando convivemos com amigos, colegas, professores, namorados e outras pessoas, nem sempre se encaixa com aquilo que aprendemos em nosso meio familiar de origem. Esse processo, portanto, comporta rupturas, mudanças em nossa maneira de viver.